Olá, está começando o programa interativo que põe você em contato direto com o Senado Federal. O Alô Senado, como sempre, vem recheado de assuntos escolhidos por você. É possível desenvolver o transporte ferroviário de passageiros no estado de São Paulo? Quando será duplicada a rodovia entre Porto Alegre e Pelotas, no Rio Grande do Sul? O que os senadores acham da ideia de se criar um Estatuto do Professor? Políticos inelegíveis podem colocar seus filhos para concorrer nas eleições? E no Passeata Eletrônica você vê a opinião do senador Jorge Viana sobre as redes sociais e descobre quais são os assuntos preferidos entre os seus seguidores. O Alô Senado está no ar. Um candidato considerado inelegível pela Justiça Eleitoral coloca o seu filho para concorrer numa eleição. Esse tipo de atitude está dentro da lei? Os senadores acham isso justo? Quem pergunta é o Francisco Jorge da Silva, da cidade de Alegrete, no Piauí. E quem responde são os senadores Pedro Tax e Flecha Ribeiro. Francisco, essa sua pergunta, ela tem um fundo que você tem que raciocinar. Eu acho que é justo. O filho não tem que pagar por algo que o pai tenha feito de incorreto. Se o pai exerceu o mandato, exerceu um cargo executivo e no exercício dessa função ele cometeu alguma irregularidade que o tornou inelegível, isso não transfere para o seu filho, não transfere para as pessoas que têm ligação sanguínea com ele. Ele responde pessoalmente pelo mal feito. Então, o filho está completamente, se não tiver outras implicações pessoais por ele, filho, ele está completamente elegível e pode sim ser candidato. Francisco de Alegrete, um abraço para você, para os amigos do Piauí. A lei não proíbe que o filho possa ser candidato. Aliás, no Brasil não vigora o princípio da transcendência ou da herança de uma inelegibilidade. Isto é legal, agora não é moral. Muitas vezes esse candidato que é inelegível, ele não se candidata, coloca um filho como um candidato tampão, um candidato para que ele possa substituí-lo em razão desta causa de inelegibilidade. O eleitor precisa saber disso e fazer a sua melhor opção. Muito obrigado pela pergunta, nós estamos no Senado à sua disposição. Eu queria fazer uma pergunta para os senadores de São Paulo, especialmente para o senador Aloysio Nunes Ferreira, que está próximo politicamente do governo aqui do estado, o que ele podia fazer para o transporte ferroviário de passageiros no estado, que foi muito grande no passado e que de 30, 20 anos para cá foi sucateado, né? E hoje a gente vê o ressurgimento das ferrovias no estado, mas principalmente de carga. Era importante que se pensasse no transporte ferroviário de passageiros para a questão do trânsito e a questão do acidente nas rodovias também. Então eu queria que respondesse a essa questão, né? Pois não, Felipe. Realmente São Paulo deve muito do seu progresso, da própria organização das cidades no estado ao transporte ferroviário. Nós temos a Sorocabana, a Mogiana, a Noroeste. O nome das regiões de São Paulo é o nome das antigas ferrovias, não é? E eu aqui no Senado, tenho lutado muito para que haja mais investimentos nessas ferrovias que foram concedidas à iniciativa privada, para que, com o aumento do transporte de carga, possa haver margem para eles fazerem também transporte de passageiro. Porque na origem da ferrovia paulista, né, foi o transporte de carga que induziu o transporte de passageiro. E essa coisa acabou. O transporte as ferrovias foram federalizadas. Nós temos lutado muito para que haja mais investimentos para recuperar trechos das antigas ferrovias que foram inteiramente abandonados, você investir para recuperar. Infelizmente, não é essa a orientação do governo federal. O que o governo federal está fazendo é uma ideia que eu acho maluca, que é a ideia do trem-bala. É bom ter? É bom, mas é melhor ter transporte de trem que possa ir a 150 km por hora, em vez de 360, que é o trem-bala, mas possa ir a Rio Preto, a Presidente Prudente, possa ir a Sorocaba, possa ir a Ribeirão Preto. Então eu tenho lutado muito para mudar
a orientação, a prioridade do governo, em vez de trem-bala, dinamizar as nossas ferrovias. É isso. O Passeata Eletrônica quer saber qual é a importância das redes sociais no trabalho do senador Jorge Viana e quais são os temas mais discutidos pelos seguidores do senador. Dá só uma olhada. Como eu agora sou vice-presidente da comissão que trabalha com o novo Código Penal, é impressionante. Eu já fiz seminários no Acre, coloquei na minha fanpage, usando o Facebook, também no Twitter e no meu site. É impressionante o interesse das pessoas, a participação, as propostas, as ideias das pessoas em relação a essa questão do Código Penal. São 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Você tem a grande maioria, 1/3 dos 500 mil de presos no Brasil, são jovens de 24 até 18 anos que estão ali presos, pobres. E há um clamor da sociedade pelo fim da impunidade e por um tratamento mais responsável nos crimes, principalmente nos assassinatos. Qual a importância para o senhor das redes sociais? Para mim é importante. Eu estou trabalhando agora há um pouco mais de 2 meses e eu estou buscando as redes sociais para tentar aproximar o meu mandato das pessoas e as pessoas terem uma maior participação no meu mandato, que eu não tenho nenhuma dúvida com isso, eu cumpro melhor a minha atividade. E uma boa ferramenta é você usar as redes sociais, porque tem muita gente construindo ideias, propostas, com crítica, com sugestão, com cobranças. E quando você abre o canal das redes sociais, como eu abri, a gente cumpre melhor o mandato de senador. O Alô Senado recebeu uma mensagem lá de Altamira, no Pará, que é o maior município do Brasil nas margens do Rio Xingu. De lá, o Edmilson Gonçalves Martins manda os parabéns à TV Senado pela transmissão no estado do Pará. O Edmilson é agente comunitário de saúde e vem acompanhando toda a programação da TV Senado, principalmente nos finais de semana. Edmilson, muito obrigada pela sua mensagem. A TV Senado espera chegar cada vez mais longe, aproximando os brasileiros do processo de criar e aperfeiçoar as nossas leis. Por que não se cria um Estatuto do Professor para garantir os direitos dessa categoria? Essa é a pergunta da Eliette Soares, que escreveu para a gente lá de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais. Eliette, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Randolfo Rodrigues. Eliette, nós já temos o Estatuto do Professor. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E os estados, em geral, têm o seu próprio Estatuto Magistério. E a própria Constituição estabelece as regras que regem a educação nacional. E mais complementarmente a tudo isso, a Lei 8.112 rege para os servidores públicos as são suas prerrogativas, os seus direitos e os seus deveres. Então, na verdade, no ordenamento jurídico, nós já temos os institutos necessários aos direitos e deveres do magistério. Eu sou Vanessa Nogueira Soares, sou engenheira agrônoma de Pelotas e eu queria saber do senador qual a previsão da conclusão das obras de duplicação do trecho Porto Alegre-Pelotas, que é uma obra muito importante para o desenvolvimento da região. Cara Vanessa, minha conterrânea gaúcha, eu, como você, tenho enorme interesse por esse assunto. Mas nós aqui no Senado, como também os deputados na Câmara, não temos condições apenas, o único caminho que temos é a pressão política, e isso temos feito insistentemente. Acabo de fazer um discurso na tribuna do Senado reclamando da falta de investimentos e da agilidade do governo na execução de obras fundamentais para dar a competitividade à produção brasileira, não só na produção de bens que nós usamos, da produção de comida, mas também no trânsito das pessoas, como imagino seja o seu caso, para ir à universidade, para dar uma palestra ou para visitar uma cidade como turistas. Então, essa duplicação é fundamental, porque com o superporto de Rio Grande aumentou muito o tráfego de caminhões pesados que vão levando produtos ou trazendo produtos do Porto de Rio Grande. Essa rodovia começou a matar muita gente e é preciso não só a duplicação em uma segunda ponte sobre o Rio Guaíba, que vai para a zona sul da cidade, para a zona sul do estado, mas também a duplicação dessa BR, que é fundamental. Nós temos cobrado do Ministério dos Transportes a agilidade nessa obra.
E o programa de hoje vai ficando por aqui. Continue ligado na gente e não deixe de mandar as suas mensagens. Assim você participa diretamente dos debates que acontecem aqui no Senado. Por telefone, é só ligar de graça para 0800 61 22 11. Pela internet, você pode mandar o seu vídeo pelo www.senado.gov.br/alô-senado ou enviar a sua mensagem escrita pelo www.senado.gov.br/tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!